Olá, tudo bem? A gente está começando aqui o podcast. A gente já está acostumando já com esses aparelhos aqui grudados perto da gente, essas câmeras aí, mas nem sempre a gente se sente confortável. Mas aos poucos a gente vai soltando. Então, meu nome é Herbert, sou um dos sócios da Geomani Corretora de Seguros e hoje aqui a gente vai trazer para vocês algumas coisas referentes ao seguro de responsabilidade civil profissional. Ele serve para a área da saúde, do que a gente vai falar? Sim, mas hoje é mais direcionado para a classe médica, tá? Então a gente vai trazer algumas situações que trazem desconforto para o médico, pelo que a gente entende, pela nossa prática, que a gente já está no mercado aí de seguro de responsabilidade civil desde 2005, se eu não me engano, é isso, né, Sim, Júnior? é isso 2005, 2006, Uhum. bastante tempo, né? Sim. Então, como eu falei, eu sou o Herbert, estou na posição de diretor comercial, sou sócio da corretora. E a gente tem aqui a Juni. A Juni já entende muito do produto, ela trabalha muito tempo com o produto, ela é especialista nas condições gerais. A gente sempre pede socorro para ela quando a gente Verdade. tá ali na dúvida de alguma coisa, porque ela lê muito. Como a gente trabalha com as 18 seguradoras do mercado, né? Não sei se tem mais uma aí que estava montando produto, Sim. mas com todas as seguradoras que trabalham com produto de responsabilidade civil pro médico, a gente trabalha, a gente é especialista nisso. E requer uma, uma leitura das condições gerais, uma comparação de uma com a outra para que a gente consiga encontrar o melhor produto para cada médico, para cada especialidade, né, Júnior? Então, Isso depende muito, né? a gente tem até relação com a classe médica e com todas as classes, porque a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, as companhias sempre mudam os produtos, o médico também sempre tem que estar se atualizando, estudando, fazendo cursos, então a gente tem até uma relação profissional aí, uma conexão de sempre estar estudando e se mantendo informado. Até porque, às vezes, o médico ele começa com uma especialidade ou sem especialidade, né? E depois ele pega e faz um curso. Ele faz a A residência, né? residência. Faz a A residência. O médico isso se torna clínico geral, se formou em medicina, atua em qualquer área de clínico geral, tem conhecimento e depois ele vai se especializar naquilo que mais bate o coração dele, né? Exatamente. Verdade. E aí, quando a gente fala RCP, na nossa classe, a gente fala, ou na nossa casa também, a gente fala muito sobre RCP, Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. Aí da área médica e tal. E para que serve, Júnior? Essa vai para você. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele protege o profissional em casos de reclamação de paciente. Então, ele serve para trazer tranquilidade, para trazer um respaldo financeiro, uma proteção do patrimônio do profissional, porque tu ser notificado ali, receber alguma coisa de supetão, de surpresa por um procedimento feito, Eu ia perguntar de que forma que ele protege, né? Então, protege financeiramente, tá. protege emocionalmente, porque as companhias têm uma assessoria jurídica, têm um respaldo técnico atrás da corretora, porque nós somos especialistas, então temos uma equipe de sinistros que dão apoio também, e as companhias também. Várias companhias no mercado têm o suporte jurídico, Sim. que isso traz o conforto, a tranquilidade emocional. Então, a gente não pensa só no patrimônio, só na parte financeira. A gente pensa também na parte emocional, na tranquilidade. A gente também pensa na imagem do profissional, porque isso também abala quando recebe uma notificação, né? Eu sempre falo, quando estou falando com os médicos, né, que de vez em quando estou conversando, que é para eles imaginar sentado na cadeira lá deles de consultório e a secretária vem com uma notificação. O que é a primeira coisa que ele pensa na cabeça, né? Exatamente. O que passa na cabeça? O que passa na cabeça dele? Será que as próximas consultas Serão tranquilas? serão tranquilas? Não sei, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas se ele abre ali, ele vê quem é o paciente, ele já começa, quem é o autor da ação, na verdade, ele começa já a entender e pode ser que tem casos, eu tive um caso, atendi um caso ontem, ele é um médico há bastante tempo aqui na cidade, e ele relatou que ele sofreu até uma parada cardíaca em função de ter recebido, não na hora, mas depois começou a ficar nervoso, mais nervoso com uma ação, isso tudo, né?
e o seguro acaba trazendo uma tranquilidade, porque já começa com uma defesa especializada, né? Sim. Uma equipe jurídica, né? Uhum. O Exatamente. profissional ele tem um abalo emocional, né? Quando ele recebe uma notificação, até mesmo uma ameaça ali do paciente. Uhum. E o seguro ele vem justamente para resguardar ele dessas situações, porque a gente sabe que ele fica exposto a risco, né? Questionamento futuro, hoje as pessoas elas estão mais conscientes, elas buscam informações hoje através do Google, elas fazem busca e elas acabam às vezes confrontando o médico. Então, se o médico fez um atendimento e ela sentiu que não foi da maneira que ela quis, que não atendeu a expectativa desse paciente, então ela pode abrir uma ação, né? Sim. E então, até mesmo para ele provar que ele fez tudo dentro do protocolo, que ele garantiu aquele bom atendimento, ele vai ter que fazer uma defesa. Tá. Né? E aí, muitas vezes, o profissional, ele não tem um advogado especialista para dar uma Vai ter que orientação. procurar, né? Aí já viu. Tem que procurar, e hoje o seguro, as companhias seguradoras, elas conseguem disponibilizar, quando não disponibiliza de uma assessoria jurídica, ela disponibiliza de uma consultoria jurídica, de uma sala de emergência. Exatamente. Né? E a gente costuma falar para os nossos segurados que, além do respaldo com a companhia seguradora, ele tem o nosso, os especialistas, né? Que a gente sempre vai estar ali para dar uma orientação. Ô, Desi, eu acabei apresentando a Juni, né? E você é Desirê, Isso. especialista em seguro de Especialista no seguro de responsabilidade. faz bastante tempo que você vende este produto, mais ou menos? Há 4 anos e meio, Estudando dia após dia. dia após dia. Esses dias eu fiz uma pergunta para você, né? Tipo, fazer um comparativo de como foi a Desirê lá quando começou com a Desirê de hoje, né? E hoje eu considero que você está completa nessa questão. Até porque você, quando eu vejo que você faz os cálculos lá, você se preocupa muito em entregar para o médico ou para o especialista da área de seguro, de saúde, o produto que se enquadra no que ele realmente precisa, porque às vezes um é sócio de uma clínica, outro já não, né? E sim, e também as responsabilidades que hoje os profissionais têm, né? Uhum. Muitos deles são diretor clínico, responsável técnico, são preceptores, dão aula de especialidade. Então, nós fazemos uma consultoria de acordo com o perfil desse profissional, né? Pensando em garantir um respaldo em todos os sentidos, né? Uhum. Que aquele profissional ele fica mais exposto. Vamos falar de um preceptor, né? O que faz um preceptor? Ele dá aula de especialidade, Tá. muitas vezes na teórica ou na prática. Ah, tá. Né? Então, ele acaba sendo responsável também pelo atendimento que aquele aluno está fazendo. Né? Entendi. Então, aí nós temos que pensar nisso, tem que pensar também no limite máximo indenizável Exatamente. contratado. Desirê, também acompanhei você em algumas reuniões de parcerias, explicando para essas escolas de especializações a importância, né, do seguro, a forma que a gente faz para diminuir os riscos que eles podem ter. E você enxerga que é importante eles terem um corretor especializado que dê assessoria para essas escolas. Como é que tu enxerga isso aí? Sim, porque é como nós estamos falando agora do preceptor, né? Aquele aluno, durante ali a aula de especialização que ele está se especializando, muitas vezes o profissional ele pensa, eu vou terminar minha residência ou especialização para eu contratar um seguro. Não, porque naquele momento ele já está prestando atendimento. Verdade. Então ele já está exposto ao risco. Então já leva uma tranquilidade para a clínica e também para o aluno. Para o aluno, para a escola, todos ficam protegidos, porque a Aham. gente sabe que se acontecer, vier a ter um processo, mesmo que a clínica hoje tenha o seguro, o profissional ele tem que ter, porque numa defesa ele vai ter que fazer a sua defesa sozinho. Tá. Né? Um seguro não engloba o outro. Sim, e eu não assisto tanta televisão, mas quando eu assisto é domingo à noite, que eu tô ali com meu filho no colo e acabo vendo algumas reportagens que parece que é semanalmente alguma reportagem querendo falar de um fato médico assim que acontece, né? Não sei se vocês viram o último que eu vi, foi esse da questão de uma tesoura que foi esquecida. Exatamente. Foi, Uma passou, pinça, né? uma Uma pinça, pinça. é isso, Foi um uma equipamento, uma pinça. Uma pinça. Uma pinça, eu vi uma foto lá, achei que era uma tesoura, é pinça o É nome uma mesmo, é uma pinça. pinça, tá. E foi esquecida e não se deram conta, né? Normalmente tem um protocolo para que isso não aconteça, claro, mas eventualidades Sim. Acontece. acontecem, né? E você falou um ponto bem importante, porque nesse mesmo caso foi algo que aconteceu há muitos anos atrás. Uhum. Né? Só que ele já vinha, esse paciente ele já vinha tendo reclamações e eles não sabiam o que eram, Exato. e só agora que ele teve o conhecimento. Então você imagina se esse profissional que aconteceu isso, se ele não Uhum. tiver o seguro.
Sim. né? Porque foi algo que aconteceu lá atrás, mas foi encontrado agora. Então, se ele já mantém um seguro, que, né, como a gente orienta, desde que ele, né, que ele se especializa, que ele tem o CRM dele, o CRO, ele fazer o seguro, ele já vai ter o respaldo, porque mesmo que aconteceu agora, ele mantendo uma pólice ininterruptamente, garantindo essa proteção, ele vai poder acionar o seguro dele. A gente pensa como uma linha do tempo, né? Então, o procedimento foi feito há 2 anos atrás e ele tem o seguro direitinho, porque o paciente, ele tem, o prazo prescreve em 5 anos, mas é 5 anos a partir do conhecimento do fato do paciente, não é do profissional. Não é da cirurgia em si, vamos dizer não assim, é da nesse caso. cirurgia. Uhum. Então, quando o paciente tem a ciência de que aconteceu alguma coisa, teve o conhecimento do fato, aí que tem 5 anos para ele entrar com uma reclamação, notificar o médico. Então, olha a linha do tempo, quando se tem um seguro. Se o profissional tem o seguro lá, no período que foi feito o procedimento, ele vai estar respaldado, desde que as apólices tenham sido renovadas ininterruptamente, né? Então, ele vai ter o respaldo. Essas situações aí, a gente, quando eu falo a gente, estou falando a Giovanni num todo. O setor de responsabilidade civil, que a gente tem alguns setores lá na empresa, e o setor de responsabilidade civil profissional entende de todas essas regras aí, né, de como que funciona um seguro aqui, um ali, uma seguradora, na verdade. Então, essa questão que a Júnior está falando, tem que tomar muito cuidado ao trocar de uma seguradora para outra, né? Às vezes, é até bom manter um período de tempo até as duas, para que possa ter se ele vai trocar, né? Ter um período que não tenha nenhuma lacuna ali também, né? Agora temos que falar com a Tati. Tati, você faz pouco tempo que está lá na empresa, né? Faz. Mas, Giovanni, já está no seguro há bastante tempo, mas no seguro de responsabilidade civil faz pouco tempo. Exatamente. E você fica com o celular na mão e onde chegam alguns leads, né? Sim. E hoje em dia, você está vendo que eles estão chegando mais. Qual é a preocupação deles? É porque já tem conhecimento de um fato, eles estão se precavendo, você consegue identificar nesse pouco período de tempo que tu está ali, já conseguiu identificar alguma coisa nesse Sim, sentido? com certeza. Eu estou há bastante tempo já no mercado, já estou há 17 anos nesse Eita. ramo, Uhum. né? Mas isso é muito importante porque é o meu primeiro conhecimento direto com o seguro de responsabilidade civil. Tá gostando? Tô gostando bastante. É um seguro diferente, né? É Tem um que estudar seguro bastante. diferente. Tem que estudar bastante, tem que entender muito do produto, né? Uhum. Até porque cada médico com a sua especialidade, a gente tem que entender. Cada seguradora trabalha de uma forma diferente, Tem né? mais um apetite para um certo público, né? Exatamente. E E- cada especialidade a gente enquadra de uma maneira diferente Sim. e precisamos entender qual a Necessidade de necessidade, cada um. né? E hoje eles já chegam lá, como eu estava falando antes, já chegam, às vezes com uma necessidade, já tem uma mensagem de WhatsApp que eles já têm uma expectativa do sinistro. Já. Justamente por isso, né? Hoje o povo assiste muita televisão e Verdade. tá mostrando muito isso, né? E aí acaba incentivando, né? Exatamente. Então eles já chegam com essa certa preocupação de Não é por procurar e nada. pensar, eu sou um bom médico, Uhum. porém eu tenho que me precaver porque isso pode vir a acontecer comigo. Você falou isso e me chamou a atenção, né? Porque tem histórias ali, né? Como a gente já começou a trabalhar com esse tipo de seguro lá em 2005, tem algumas histórias, né? Sim, muitas. Você lembra de alguma? Então, a gente tem fatos de todas as especialidades, né? especialidades, mas tem especialidades que chamam mais atenção. Cita uma para mim, desculpa já interromper, mas cita para ficar bem na prática, assim, alguma vamos pensar de obstetrícia, né? Porque nesse caso especificamente ela envolve mais humanamente, Sim. né? Porque o profissional da saúde, o médico, ele gera um relacionamento com a mãe, né? Sim, Do com a bebê que mãe. está ali, Uhum. com a família, com a mãe, com o pai. Ele gera um relacionamento, existe uma conexão de 9 meses ali. No mínimo, né? No Que tem mínimo. uns que estão que às tentando vezes engravidar, um que às vezes, né? já tem um Exatamente. tempinho atrás. Mas tem aquela conexão. E o que acontece? Num procedimento, o médico, existem riscos, né? Que às vezes a gente não consegue. Intercorrências, As né? intercorrências. No procedimento, existem as intercorrências, né? O parto foi tranquilo, deu tudo certo, o bebê nasceu saudável, mas a mãe
pode ter uma intercorrência. Com certeza. Pode ter uma hemorragia, pode ter na incisão ali de uma cesariana uma perfuração de bexiga, e isso é uma intercorrência que todos os profissionais estão... É uma Sujeitos, né? posição Porque que estão sujeitos a acontecer. esses né? dias até eu estava vendo um caso, a profissional tinha mais de 26 anos, tem, né, na verdade, Uhum. tem mais de 26 anos de experiência, e na hora do parto acabou que nunca tinha acontecido e houve a perfuração da bexiga, talvez é Uhum. essa situação que você está lembrando. Sim, exatamente. E hoje a gente estava até comentando lá na corretora que é uma certa ingenuidade o médico esperar que talvez a família não venha a Aham. fazer uma reclamação, porque a família está fragilizada naquele momento, né? Exato. O bebê está ali precisando da mãe e a mãe tá numa recuperação de um momento delicado, Uhum. né? Então, às vezes, a família ali tá num momento tenso, então já pensa nisso. E então o médico tem que se precaver. E ter o seguro é uma coisa tranquila, né? Vai trazer a tranquilidade E para é bem ele. barato, né, Juninho? E é extremamente, Comparado, bem barato. sim. Esses dias a gente estava conversando com uma seguradora que teve lá, a Excelsior, né, que é uma das parceiras nossas, até mandar um abraço lá para Maíra, para o João, para Camila, aí para todos os Toda outros. Se a eu for ficar citando aí, tem É. bastante gente, então quero agradecer a visita lá. Mas a gente estava conversando com eles e teve uma pergunta que fizeram lá na corretora, que é quais são as especialidades que mais estão sendo judicializadas? E vocês lembram de cabeça alguma delas? Os cirurgiões, né? Principalmente Cirurgião plástico, principalmente. cirurgiões plásticos, Ginecologia e obstetrícia. ortopedista. Ortopedista. Ah, é verdade. Ortopedista. A odontologia também é uma classe também que Ah, tem verdade, muita eles falaram lá notificação. também. Sim. E o Brasil, se a gente for pensar em termos de mundo, a Uhum. Europa já é um país extremamente, Um continente, né? continente extremamente desenvolvido, exige-se o seguro de responsabilidade civil. E a gente ainda está amadurecendo, né? Os profissionais estão amadurecendo, porque a gente sabe que no meio acadêmico existe a matéria, existe a cadeira de Uhum. responsabilidade civil, né? Então está acontecendo um amadurecimento da classe, que o seguro é realmente uma proteção. Com Né? certeza. E como a gente sempre conversa, não existe só a responsabilidade civil médica, existe a responsabilidade civil em outros segmentos, a responsabilidade civil familiar num seguro residencial, a responsabilidade civil num seguro de automóvel e assim. Um engenheiro na Engenheiro, viagem, isso, na agência de é. viagem, um corretor de Então, seguros, isso, assim diante. Então, isso é uma conscientização que precisa amadurecer mais no nosso mercado. Exato. bacana. E quando a gente faz essa conscientização com os profissionais, porque muitas vezes eles têm a percepção que o seguro é referente a um erro médico, né? E a gente sabe que não. Hoje o seguro, ele é uma intercorrência, a gente sabe, durante uma cirurgia, um atendimento, um procedimento, pode acontecer uma intercorrência, né? Então, o seguro, ele vem para respaldar em todos os sentidos, inclusive também, às vezes, na ação, né, de um paciente. Tudo, Desi, é chamado de erro médico, não necessariamente é erro do médico. Porque pode ser um medicamento trocado lá, que não o médico ele prescreve certinho no prontuário, quem vai aplica ou pelo tempo equivocado, ou quantidade, ou até o medicamento, mas tudo é chamado de erro médico. Então, até essa palavra a gente não gosta de usar essas... Hoje a gente trocou até uma ideia lá na corretora justamente sobre isso, porque às vezes tem o pós também, né? Como é que é o pós? Tipo, por exemplo, a colocação de uma prótese mamária. Ah, o pós-operatório. Né? Uhum. O médico faz a prótese, dá tudo certo, e o pós-operatório? Será que o paciente faz certinho, conforme se é toma orientada? medicamento, se Que às cuida. vezes desloca do local, né? Então, Tem gente que já vai pra academia, né, logo em seguida. Sim. vai dirigir, que também não pode, pegar Amarrar o peso, cabelo. E amarrar aí o cabelo. dá alguma situação, a culpa é do médico ainda. Exatamente. É E verdade. não necessariamente, Não assim, do pós-operatório. Eu fiquei no setor de sinistro, acho que uns 11 anos ali na corretora. E a maioria das ações judiciais contra médicos, no meu entendimento, não foi culpa do médico em si. Dá pra ver que não é erro dele. Tem coisas que acontecem, tem coisas que às vezes Exatamente. o paciente ele é instigado a fazer, Sim. né?
né? Mas enfim, as ações acontecem. Ou ele faz uma pesquisa no Google, né? Sim, daí já começa a ver que é erro, porque no Google tem muita Exatamente. coisa, né? E aí esse profissional, ele vai ter que se defender, ele vai ter que provar que ele fez tudo dentro do protocolo, né? Então a gente sabe que as custas judiciais são altas, pagar também um profissional qualificado, então o seguro ele vem justamente para dar toda essa segurança, né, para o médico para quê? Para que ele possa focar no paciente dele, nos atendimentos e ele saber que ele tem um seguro que vai lhe respaldar mediante eventualidades que possa vir a acontecer. Exatamente. Voltando um pouquinho no que a Júnia estava falando, que tem uma cadeira No meio acadêmico. no meio acadêmico, nós já fomos convidados para ministrar eu vou falar em aula, né, mas para conversar com os alunos, para mostrar o porquê que é importante. Além do que, um tempinho atrás, não muito tempo atrás, foi no ano passado, em 2025, você participou de um evento em Balneário Camboriú, na área odontológica, foi dar uma palestra, conversar, porque é importante ter o seguro de responsabilidade civil, né? Isso, a importância do seguro. Nós vamos também ter esse ano, né, Juni? A gente vai também ter um atendimento com uma equipe que está se formando agora, de dentistas. E como a gente atende a todo o nível Brasil, eles não são daqui, de Florianópolis, eles são, acho que é Macapá. Olha só, E nós vamos fazer justamente capital do Amapá. isso. Quero visitar. Combinou até, deu rima. E nós vamos fazer isso, essa conscientização, são profissionais que eles estão se especializando e nós vamos levar, né, diante de fatos, mostrar a importância de garantir ali o seguro, né? Iniciar, né, já com Eu a gostaria de proteção. complementar, porque o que a gente vê lá na Jumani? Eu sou um dos sócios, proprietário da corretora. O que a gente vê é que o médico vai procurar o seguro quando já deu um alerta, já acendeu uma luz de alguma questão. É alguém que fez um questionamento mais incisivo no WhatsApp, que já deu uma ameaçazinha, que aconteceu alguma Sim. coisa, Ou aconteceu com o colega. ou com o colega É que próximo. eles conversam muito entre eles também, os profissionais, né? Então, essa E aí vem, aconteceu isso comigo, então já faz com que o próximo tenha um alerta também. o ruim é quando, ou não ideal que seja, é que ele venha fazer quando já tem, né? Ele tem que fazer antes, é uma prevenção, porque muitos colocam isso como o seguro como um custo, né? E na verdade eu vejo até como um investimento. Então, em quais esferas que defende? Civil e administrativo, que a gente sabe que esse profissional ele pode receber uma notificação também através do conselho, né, do órgão ali Regulamentador. órgão regulamentador, o CRM, CFO. Então ele Isso está coberto para que a seguradora já faça uma defesa, sim, já atue, vamos dizer Já assim, para atue. minimizar o dano, né? Porque às Sim. vezes é isso, né? Minimizar o dano. E nós costumamos até falar para esses profissionais, que a gente sabe, né, que o profissional ele também tem aquele feeling, né? Às vezes fez um atendimento, sentiu que aquele atendimento possa vir a ter um problema futuro, ele já pode recorrer à Exato. companhia seguradora justamente para dar uma orientação de como agir nesse caso. Por isso a importância de fazer antes o Exato. seguro, Antes né? do seguro, porque muitas vezes quando procura no momento não vai ter a cobertura, porque foi algo que ele já fez, Sim, né? Então não verdade. tem a cobertura. É prevenção, É né? prevenção. Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, aí vai para qualquer um de vocês. Quanto custa, mais ou menos, um seguro? Vamos falar primeiro do clínico geral, por um ano, uma cobertura mais ou menos de R$200 mil. Sem se comprometer muito, mas ter uma base que vai ter as suas particularidades, né? Mas é o quê? 5 mil por ano? Quanto que é para um Clínico clínico geral? geral, a partir de 1.200, Por aí. 1.300. Por aí. Isso, Não dá anual. nem R$100, vai R$100 por mês. Tá, Por mês. se for dividir por 12, né? E cirurgião plástico, mais ou menos, consegue saber? Cirurgião plástico, vamos no mínimo ali. O que a gente aconselha, não vamos dizer uma cobertura mais baixa, mas o que a gente aconselha para ele fazer, quanto que custa de valor? Cirurgião plástico, como é um risco maior, né? Aham. O valor é um pouco mais É em agressivo. torno de 10, 12 mil. Barato anual. também comparado com o Sim, resultado. É o que dá. risco, né? Comparado Na ao verdade, risco, com o né? risco, Sim. com a atividade, não é nem o risco, com a atividade profissional, né? O seguro, ele é segmentado pela especialidade, né? Então, a especialidade, o clínico geral, tem um risco diferente de um cirurgião plástico, de um Exatamente. ginecologista e Então, obstetra. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma conta, né? Por exemplo, vamos falar em R$1.200 aí, que dá R$120, R$100 por mês, né? Para chegar aos R$1.200.
Se a gente for fazer uma conta, se ele atender, 10 pacientes por dia, que não é 10, 5 de manhã e 5 à tarde, que a média, você já sabe mais ou menos a média? Em torno de 15, 20 pacientes por dia, 20 dependendo 20 do por dia. profissional, Da especialidade. dependendo da Se for 20 por dia, vamos falar em dias úteis de segunda a sexta, 5 dias, 20 dias no mês. Uhum. A R$100, se aumentar a R$5 a consulta, já paga o seguro. Sim. Com Sim. certeza. Então, às vezes, a gente conversa com o médico e a gente fala para ele, coloca isso na consulta, às vezes R$5 a mais, e já paga o seguro do ano, né? Uhum. Sim, e garante uma tranquilidade que não tem preço, né? É Com verdade, certeza. verdade. Proteção do patrimônio dele também, além da tranquilidade. Para não, em caso de notificação ou de uma reclamação, que vai até o final ali, que na ação judicial há uma sentença a ser paga, ele não se despende de um patrimônio ou de um dinheiro que está aplicado, alguma coisa para pagar uma indenização. Então, tá bom. Hoje o nosso bate-papo que era de 30 minutos, para a gente não se estender mais, daqui uns dias a gente grava mais algum, vamos trazer assuntos mais específicos também para a área, né? Não só para a área da medicina, mas para a área da saúde. Então, quero agradecer aqui vocês, meninas, por bem Obrigada acompanhado, também. né? Tati, Desirê e Juni, obrigado e espero contar com vocês para a próxima. Com Tá bom? certeza. Conte conosco.